O tema da mensagem desta noite é: desenvolva seu potencial. Ninguém começa pela linha de chegada. Amém? Ninguém começa pela linha de chegada, e sim pela linha de partida. Incrível que quando eu estava escrevendo esta mensagem, estudando, Deus falava comigo e ministrava ao meu coração sobre Paulo e Silas na prisão, Humberto. E Deus falava comigo: você vai ministrar ao meu povo, dizendo que não esmoreça, não deixem de crer, não deixem de cantar, não deixem de adorar, porque Paulo e Silas estavam dentro de uma prisão. E eu imagino que estar preso deve ser uma das piores coisas da vida, né? Preso no lugar, preso 4 paredes, você não poder sair, e aqueles homens estavam ali, mas eles tiraram daquela situação um hino de louvor, um hino de gratidão a Deus, e Deus deu o livramento para eles. Amém? Deus falou para que eu ministrasse o coração de vocês hoje sobre o poder do Senhor. O poder de Deus não mudou, o nosso Deus continua o mesmo. E Ele faz maravilhas e milagres. Mas hoje o Senhor quer ministrar a tua vida. Ele vai mostrar que Ele é Deus de mistério, Ele é Deus de sinais, Ele é Deus de resposta, Ele é Deus que, olha, Ele cria um cenário para você, Ele cria uma situação, e às vezes a gente não entende aquela situação, mas lá na frente, nós vamos entender que era o milagre de Deus nascendo. Às vezes você não entende aquela situação que está na tua vida, você não sabe que Deus está trabalhando ali naquela situação, para te fazer um vencedor, para te fazer um matador de gigantes. Amém? 1 Coríntios 1, versículo 25, é o primeiro versículo que eu quero que vocês leiam. 1 Coríntios 1, versículo 25. Aqui o Senhor vai nos mostrar que Deus, Ele pega coisas fracas para confundir as fortes. Amém? Pode ler, pastor Odinei. 1 Coríntios 1, versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O que a palavra do Senhor está nos ensinando nesta noite, neste versículo, é que os valores de Deus é diferente do nosso. Se talvez chegue uma pessoa para mim e diz: pastora, eu tenho faculdade, eu fiz 2 faculdades, eu fiz um mestrado, eu toco tantos instrumentos, eu falo tantos idiomas. Poxa, você olha para essa pessoa e diz: essa pessoa é uma pessoa conceituada, ela pagou um preço para chegar aí, não é verdade? A pessoa se esforçou. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, e a palavra hoje vai te ministrar, que o conceito de Deus é diferente do conceito do mundo. Deus pega as coisas simples, Deus pega as coisas fracas para confundir os fortes. Posso ouvir um amém? Deus começa a nos ministrar com a história de Davi. A Bíblia diz que Davi era um jovenzinho. Davi era um jovenzinho, e Deus colocou na mão daquele menino, na mão daquele jovem, Ele colocou um desafio. Havia um gigante que afrontava o povo de Deus, a Bíblia diz. Havia um gigante que afrontava Israel, e aquele gigante vivia afrontando, e aquele menino, aquele adorador de Deus, aquele menino que ficava ali no meio do pasto, porque ele tinha o pé no pasto, mas ele tinha a cabeça no reino, aleluia. Às vezes você está no meio de uma situação difícil, mas a tua cabeça tem que estar no Senhor Jesus, olhando para o alto e avante, olhando para o Rei dos Reis. Amém? E aquele menino então, ele viu aquele gigante desafiando, e aquele menino falou o seguinte: não, eu vou lutar contra esse gigante Golias, eu vou lá, eu vou lutar. E Saul, quando viu aquilo, Saul começou a falar: escuta, você não é treinado em guerra, você nem tem porte físico para isso. Irmãos, o que é que passou pelo teu coração e você pensou: eu não sou capaz disso? O que é o sonho do teu coração, o desejo, o teu ideal?
E que por um segundo na tua mente veio assim: você não é capaz. Hoje nós ouvimos um testemunho de salvação. Talvez você tenha um membro da tua família alcoólatra, afundado no álcool. Os médicos não dão mais nada. Talvez você tenha algum conhecido com câncer em estado terminal. E você lá no fundo do teu coração: Deus, como eu desejo a cura. Deus, como eu desejo a libertação dessa minha família. Deus, como eu desejo um emprego. Deus, como eu desejo uma mudança. Deus, o meu filho que está nas drogas. Sei lá, o que é que você precisa de Deus? Qual é o gigante que você tem que pôr por terra? É isso que o Senhor está nos ministrando. Deus pega as coisas fracas para confundir as fortes. E aquele menino, Davi, a Bíblia diz que ele então, com 5 pedras ali na mão, ele lançou diante daquele gigante, e aquele gigante caiu por terra. Mas o interessante quais foram as palavras que Davi falou. Abra a tua Bíblia aí, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Olha só que tremendo essas palavras. 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudos? Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Oh, aleluia! Aquele menino, ele disse o seguinte: você, gigante, você vem contra mim com todas as suas armas, mas eu venho em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus que pode todas as coisas. E ele disse mais: o Deus que você tem afrontado. Irmão, você tem sido afrontado? Você tem sido afrontado no emprego? Você tem sido afrontado em alguma área da tua vida? O Senhor está dizendo, essa noite Ele libera poder para você destruir esse gigante. Esta noite Ele libera poder sobre a tua vida e autoridade para colocar esse gigante por terra. E quais as armas que você deve usar? As armas que você deve usar: armas da fé, palavra de Deus, oração, jejum, renúncia, contrição de coração, arrependimento. Estas são as armas. E o Senhor está dizendo, Ele pega coisas fracas para confundir as fortes. Às vezes o gigante está tão grande, você olha e diz: não, isso eu não tenho condições, isso aqui é impossível. O Senhor está dizendo, Ele te dá unção para você colocar o gigante por terra. Posso ouvir um amém? E o Senhor me ministrava também hoje sobre um homem nazireu, um homem que a mãe dele estava grávida dele, e dentro do ventre, Deus já tinha um propósito na vida daquele homem. Aquele homem estava dentro do ventre da mãe dele, um bebezinho sendo gerado, mas Deus já olhava e dizia: eu tenho um propósito para a tua vida, você vai ser uma pessoa que vai livrar os israelitas das mãos do opressor. E Deus nos fala na Bíblia de Sansão. Esse Deus mudou ou não, igreja? Não. A Bíblia diz também que este homem Sansão, ele feriu 1000 homens com a queixada de um jumento. Uma queixada de jumento, uma cabeça de jumento, uma queixada. Ele feriu 1000 homens. Por que é que você deixa o diabo te lançar ideias na tua cabeça, pensamentos malignos? Porque a Bíblia diz que para Deus, um ano é como um dia, é isso que a palavra do Senhor diz. Você precisa perseverar. E precisamos aprender, como Paulo e Silas, a cantar o hino de louvor, dentro da prisão, dentro da situação de afronta, e declarar: eu venho em o nome do Senhor. Deus usou Sansão, Deus manifestou o poder dele, usando o quê? Aquele homem, para ferir 1000 homens, com uma queixada de jumento, porque o Senhor era com ele. Diga assim: o Senhor é comigo. Eu sou um escolhido de Deus. Pode aplaudir o Senhor? Mas não terminou aí não. A Bíblia diz também que tinha uma menina. Esta menina era escrava
da esposa de um homem muito conceituado. Era um homem de muito conceito, um homem que era um herói de guerra, mas este homem era leproso. A Bíblia diz sobre Naamã. Naamã era um general de guerra. Era um homem que tinha autoridade, que tinha prestígio. Naamã era um homem que tinha respeito. E a Bíblia diz que havia uma menina, que ela era empregada, escrava ali daquele povo, e ela trabalhava para a mulher de Naamã. E aquela menininha disse assim para a mulher dele: ah, se este homem conhecesse o profeta que tem lá na minha cidade, o profeta que eu conheço, ele seria curado. Aleluia. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ele pega as coisas simples para confundir as fortes. Deus pegou uma menina que era empregada, que era escrava ali daquela família, para liberar uma palavra do quê? De cura. É isso que o Senhor está falando para você. Deus quer liberar poder sobre a tua vida. Deus quer manifestar a glória dele sobre você. Mas você tem aberto a tua boca? Você tem falado do amor de Deus? Você tem falado: olha, eu conheço um lugar onde pode te dar paz. Eu conheço um lugar onde você vai lá levar tua esposa ou teu marido e receber um aconselhamento. Eu conheço um lugar onde você vai receber uma oração e a tua vida muda. Porque agindo Deus, quem impedirá? E a Bíblia diz que aquela menina foi um instrumento do Senhor na vida daquele general. E continuando mais, situações que Deus pegou, pequenas coisas para confundir as fortes. Diz que então Naamã, quando chegou lá para receber o profeta não foi ter com ele. Diz a Bíblia que o profeta Eliseu mandou um mensageiro e falou o seguinte para Naamã: vai lá no rio e banha 7 vezes. Aquele general, aquele homem conceituado, aquele homem que tinha as tropas dele, aquele homem que tinha honra, aquele homem que tinha uma patente sobre ele, recebeu um aviso de um servo lá de Eliseu. E a Bíblia falou, e aquele homem disse: vai lá no rio e banha 7 vezes. E a Bíblia diz que Naamã foi lá naquele rio e 7 vezes se banhou naquelas águas. E na 7ª vez, quando ele saiu das águas, ele saiu curado de toda lepra. Talvez aquele homem pensou: eu vou ser recebido pelo profeta. Talvez aquele homem pensou: esse profeta deve ter uma comitiva. Talvez aquele homem pensou: esse profeta vai falar comigo. Não, Deus está dizendo para você o seguinte: espera no Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará. Ele é Deus na tua vida, o Senhor não mudou. Amém? O Senhor está dizendo que Ele pega coisas vis e desprezíveis para aniquilar as importantes. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios 1, 27 e 28. Vamos ver o que está escrito aí. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Que Deus lindo é esse, gente? Que Deus maravilhoso. Você viu esse versículo? Que lindo. É por isso que eu falo para você que o conceito de Deus é diferente do nosso. Nós, quando vemos uma pessoa, nós olhamos uma pessoa e nós analisamos pelo que a pessoa está vestindo, nós analisamos pelo que a pessoa está calçando, nós analisamos a pessoa quando ela fala. Mas Deus não. Deus conhece o coração. Deus te sonda por inteiro. Deus te vê. Deus te ouve quando você está lá naquele momento, no teu mais secreto momento. O Senhor está te vendo, o Senhor está te ouvindo, e Ele diz o seguinte: eu pego as coisas vis, eu pego as desprezíveis para aniquilar as importantes. Irmãos, a realidade é que Deus, a igreja de Deus está carente de pessoas cheias do Espírito Santo. A igreja de Deus está carente de pessoas cheias de fé. A igreja de Deus está carente de pessoas que acreditam no poder e que vão em frente, que dizem: Senhor, eu estou contigo. Deus está carente de pessoas humildes. Deus quer uma pessoa humilde e quebrantada, para que Ele possa fazer o milagre acontecer, para que Ele possa manifestar o poder e a glória. E onde você passar,
as coisas comecem a mudar. Quem crê, diga amém. Eu vou falar um caso aqui, por exemplo, uma mulher viúva, que tinha um filho, estava numa situação difícil, e sustenta o profeta Elias. Uma vez eu preguei sobre isso, e eu dei um tema assim, o profeta folgado. De repente, se você ouvisse, você fala, esse profeta foi folgado, pastora Silvia. Abra a tua Bíblia, em 1 Reis 17, versículo 14. O que diz aqui? Que Deus pega as coisas estranhas. Deus faz coisas que você às vezes duvida. Mas será que é de Deus esse negócio? A nossa alma começa a gritar, a nossa alma começa a gemer, porque você com teus olhos naturais não consegue ver o mistério de Deus. Mas aqui tem um mistério, a palavra do Senhor nos fala sobre esse mistério. 1 Reis 17, 14, pode ler, pastor. 1 Reis 17, versículo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Irmãos, esta foi a promessa que Deus deu para aquela mulher, a palavra profética. Agora, a Bíblia diz que naquele tempo estava uma seca na cidade. Aquele tempo estava uma seca, estava uma fome, e aquela mulher tinha um filho, e aquela mulher já estava sem esperança. A Bíblia diz que aquela mulher não tinha mais nada para viver, ela só tinha um pouquinho de azeite, um pouco de farinha ali com ela, e depois daquele alimento que ela ia fazer, acabou, não ia ter mais para ela comer. A Bíblia diz que aquela mulher ia morrer. E de repente Deus arma um cenário, Deus arma um palco, pastor Odinei. Aí Deus envia um profeta na casa da viúva. E o que é que a Bíblia diz que o profeta falou? 1 Reis 17, versículo 10, pode ler. Olha só o que o profeta falou para a viúva, que estava passando fome, que estava para morrer de fome com o filho dela, não tinha nada na casa dela. Pode falar, ver o que ele disse. 1 Reis 17, 10. Então ele se levantou e foi a Serepta, e, chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. O versículo 11 também. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Ô, irmãos, imagina, a mulher estava já na secura, sem água, a terra estava na seca. Se você ler a história depois, você vai ver que estava em seca. A mulher só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, ia ser a última refeição dela. De repente aparece no caminho da mulher, não alguém para dar para ela, não alguém para dizer, olha, o Senhor me enviou aqui para trazer para você, não. Mas aparece lá um profeta, e o profeta fala para ela, traz uma botija de água para mim, e traz também um pedaço de pão na tua mão. É por isso que eu brinco, que eu falo que é o profeta folgado. Irmãos, o que o Senhor está dizendo aqui para nós, imagina o que aquela mulher sentiu ali, era a última refeição que ela tinha, para ela e para o filho dela, mas aquele profeta chegou e pediu. Deus está dizendo para você, Ele não te desampara, Ele é Deus de milagre, Ele quer trabalhar a tua fé, Ele quer trabalhar você para andar nas águas do Senhor, para sair da fé medíocre, esse negócio da gente ficar nesse rasinho. Deus quer que você mergulhe na água do mistério de Deus, mas para mergulhar nas águas de mistério, precisa ser obediente. E esta mulher foi obediente, amém? Muitas vezes você está aí chorando diante de Deus, Deus me dá pão, Deus eu preciso de pão, e Deus está querendo te dar uma padaria, e você está aí mendigando pão, e Deus está falando, faça a tua parte, que eu vou fazer grande coisa na tua vida. É isso que o Senhor está dizendo aqui. E qual foi a palavra que Deus deu para aquela mulher? A farinha não se acabará, na sua casa não terá fome, na sua casa não terá mais escassez, o teu celeiro será cheio. Dá um aplauso para Jesus, irmãos. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. A bênção de Deus, quando a bênção do Senhor chega até você, meu irmão, coisas grandiosas começam a acontecer, amém?
E tem outra situação que a Bíblia também fala, que Deus estava me ministrando hoje à tarde, tudo isso. Deus estava ministrando que é o seguinte: quando você vive pela fé, às vezes você fala, Senhor, eu estou vivendo pela fé. Não é fácil viver pela fé, mas Deus permite muitos cristãos à prova viver pela fé, para ver se você vai obedecer o Senhor no momento da prova. Amém ou não amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus pega coisas estranhas, pastores, para fazer coisas maravilhosas. A Bíblia diz que Deus pegou uma ave, e essa ave era considerada agourenta. Era considerada uma ave de agouro, agourenta mesmo, ninguém gostava dessa ave. A Bíblia diz que Deus pegou essa ave, que se chama corvo, e mandou esse corvo e falou, você vai levar comida para o meu profeta Elias. Estão entendendo, irmãos, o que é que Deus faz? Deus pegou uma ave, ordenou aos corvos que sustentasse o profeta Elias. Onde está isso, pastora Silvia? 1 Reis 17, versículo 3 e 4. Corvo é uma ave carnívora, de asas largas e plumagem preta. A Bíblia menciona pelo nome, quando fala de que Noé soltou primeiro um corvo, lá em Gênesis 8:7, depois Noé soltou a pomba. Primeiro Noé soltou um corvo. Esta espécie de ave é desprezada pelo povo, e alguns a chamam de ave de mau agouro, ou ave agoureira. E vive em lugares solitários e faz o seu ninho em lugares ermos, mas sempre tem o seu sustento. O que o Senhor está fazendo aqui? Que Deus pegou um tipo de uma ave desprezada, que tinha uma fama de magoureiro, e falou, você vai ser o instrumento meu para levar alimento para o meu escolhido. Diga assim, eu sou um escolhido de Deus. Aleluia. Pode ler, pastor. 1 Reis 17, versículo 3 e 4. Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Aleluia. Por que você fica com medo de não ter comida na mesa, irmão? Por que você fica com medo das coisas, irmãos? Esse Deus mandou ave para sustentar aquele homem. Esse Deus pode fazer muito mais por você. A Bíblia diz o seguinte, olha, não vos inquieteis pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir, pois não são mais vocês do que as aves que eu sustento. Estão entendendo, igreja? Nós perdemos vitórias quando nós deixamos de abrir a boca e glorificar o nome do Senhor. Nós perdemos experiências com Deus quando nós nos humilhamos e glorificamos a Deus no meio da fome. Está com fome? Está sem nada na mesa? Ensina os teus filhos a glorificar. Ensina os teus filhos a glorificar a Deus, irmãos. Amém? Eu me lembro que quando eu fui orar pela minha cadelinha Nina, quando ela morreu lá na nossa sala, e nós orando, e adorando o Senhor, aí o meu filho de 14 anos falou assim para mim, e terminamos, 4:30 da manhã, terminamos a nossa adoração, eu falei, vamos dormir, e o meu filho falou para mim assim, mãe, Deus não ressuscitou ela, Deus não fez nada. Aí eu disse assim, filho, Deus ressuscitando ou não, Ele é Deus. Deus ressuscitando ou não, essa cachorrinha, Ele é Deus. Ele é poderoso, amém? Eu quero declarar para você o seguinte, sabe qual é o segredo de você ser vitorioso? É você não barganhar com Deus, não se barganha com Deus, irmãos, não faz troca com Deus, não. Oh Deus, eu te prometo que eu deixo de fumar, se o Senhor abrir uma porta de emprego para mim. Deus, eu te prometo que eu deixo de fazer isso, se o Senhor me fazer aquilo. Para com isso. Não se barganha com Deus, se chora na presença de Deus, se rende na presença do Senhor, se humilha diante dEle, mas Ele continua sendo Deus, amém?
É isso que o Senhor está dizendo. Ele vai enviar os corvos para te sustentar. Ele vai enviar as pessoas para te liberar a palavra que você precisa. Ele vai liberar as pessoas para chegar ao teu encontro. Quem crê, diga amém. Oh, este Deus é poderoso, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Aleluia! E agora, 1 Coríntios 1, 27 e 28. O que está escrito? Eu quero que fique bem gravado na tua cabeça. Bem gravado. 1 Coríntios 1, 27 e 28, de novo. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Amém. Deus quer te dar sinais. Quantos aqui querem sinais de Deus? Quantos querem viver uma fé sobrenatural? Amém? A Bíblia diz: pedi, dar-se-vos-á. Nós vamos orar. Eu vou orar e declarar sobre a tua vida, e o Senhor dos Exércitos, Ele vai liberar isso para você. Deus trabalha com sinais. Deus monta palcos para trabalhar com a nossa vida. Amém? E eu quero falar rapidamente sobre alguns aqui. Coisas que Deus fez, que confundiu. Coisas que Deus pegou. Coisas fracas que Deus confundiu os grandes. Olha só. Deus precisava falar com Moisés. Deus precisava mostrar a Moisés que ele tinha um chamado. Moisés precisava atender o chamado de Deus. E Deus fez o quê? Uma sarça ardente aparecer diante de Moisés. Aquela plantazinha, aquela árvore, que o fogo queimava e ela não se destruía. Poder de Deus. A sarça ardente diante de Moisés, e o Senhor falou para ele depois: você tem um chamado. Quantas vezes Deus tem falado ao teu coração? Quantas vezes Deus tem mostrado para você que Ele é o Senhor dos Exércitos? Quantos testemunhos você já ouviu? Quantas coisas grandes você já viu que Deus é poderoso e fez? E você continua aí do mesmo jeito? O Senhor então usa sinais. Quer ver outro? Deus pegou uma vara, um cajado de pastor, e Deus pegou aquela vara, aquele cajado de Moisés, aquele instrumento de trabalho dele, e jogado no chão aquela vara ali, transformou-se numa serpente. E quando ele levantava aquela vara pela fé, aquela vara se tornava a vara de Deus. Deus está dizendo: o que é que você tem na tua mão aí? Ah, pastor, eu não tenho nada. Deus pegou um cajado, irmãos. O que era uma vara ali, um cajado? O que era aquilo? E o Senhor pegou e fez um grande instrumento nas mãos de Moisés. Posso ouvir um amém? Deus também deu outro sinal para outro homem de Deus. Teve um homem de Deus que o Senhor chamou ele e falou: ô homem valente, Gideão. Aí Gideão falou: Senhor, se tu for comigo mesmo, meu Deus, então me dá um sinal, Senhor. Olha, eu estou com essa lã aqui. O sinal é o seguinte: vai estar tudo molhado em volta da lã, mas a lã vai estar sequinha. E Deus fez. Aí Gideão falou: Deus, agora eu quero o contrário, tudo seco em volta e a lã molhada. E Deus fez. Deus é Deus de sinais. Deus é Deus de mistério, amém? Deus escolheu uma moça virgem para engravidar o filho dele pelo Espírito Santo, coisa que é impossível pela medicina, mas Deus foi lá e fez um sinal naquela mulher. Quer ver outro sinal? Deus, o filho de Deus havia nascido, e Deus precisava enviar um sinal, e Deus pôs uma estrela no céu e disse: estrela, vai e guia esses 3 reis que eu estou mandando para ir adorar o rei Jesus. E Deus pôs um sinal no céu, uma estrela lá em Belém. Outro sinal que Deus fez, outro milagre que Deus fez, um pequeno lanche. Deus pegou um lanchinho de um menino, um lanchinho que aquele menino tinha lá, 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus então pegou e fez aquela oração com os discípulos, e pegou aquele pequeno lanche e alimentou uma multidão de pessoas. Irmão, esse Deus não mudou. Este Deus continua o mesmo. O que é que você tem na tua mão?
Aquele menino tinha 5 pães e 2 peixinhos ali, e Deus fartou o povo. O Senhor está dizendo: para com isso, não tenha uma pequena fé, busca em Deus, porque Ele é o poderoso que pode fazer infinitamente mais, além do que você pediu ou pensou. Aplauda o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Outra situação que Deus usou também, Deus usou uma jumenta para falar. Oh, glória a Deus. O profeta teimoso, o profeta estava indo para um lugar que Deus não queria que ele fosse. Deus abriu os olhos espirituais da jumenta, se é que jumenta tem olho espiritual, mas naquele dia teve. Deus abriu o olho da jumenta e a jumenta enxergou um anjo, e a jumenta falou na boca, Deus falou na boca da jumenta. Gente, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus tremendo é esse? Que pega coisas loucas para fazer a vontade dEle, para transformar naquilo que Ele deseja. Amém, irmãos? E Deus usou a jumenta, e a jumenta falou com o profeta lá. Outra situação que Deus fez também, o coração de Faraó estava endurecido. Faraó não queria liberar o povo de Deus, e Deus então falou o seguinte: eu vou demonstrar o meu poder, eu vou mandar insetos para aquele lugar, eu vou mandar 10 pragas lá, o mar se tornou em sangue. Que Deus é esse, irmãos? Que poder é este? Transformar o mar inteiro em sangue e mandar insetos. 10 pragas do Egito Deus formou, e Deus começou a mandar ali para mostrar o poder de Deus. Amém? Outra situação também que Deus fez, Deus usou um peixe e um profeta. De novo um profeta teimoso, não queria ir pregar em Nínive, e Deus precisou pegar um peixe obediente, porque o profeta era teimoso, e Deus precisou usar aquele peixe, e Deus falou: ó peixe, entra no meu cenário agora, porque você vai receber o meu escolhido. E a Bíblia diz que Jonas foi engolido pelo peixe, mas Deus falou com o peixe: você vai vomitar ele lá na praia, você vai pôr ele lá na praia, porque eu tenho algo com ele. Deus não abre mão da tua vida, Deus não abre mão de você, Deus não abre mão de você. Amém, irmãos? Ele não abre mão, porque Ele sonhou, Ele planejou. Aleluia, oh glória a Deus. E Deus ali armou o cenário, o palco, e o peixe foi lá e foi dar um mergulho com Jonas 3 dias dentro da barriga dele, para Jonas aprender. Amém, irmãos? Que Deus é esse Deus de poder. A Bíblia fala também de um rei soberbo, um rei orgulhoso, um rei que não queria glorificar o nome de Deus. E Deus então falou: espera aí que eu vou armar um cenário para você, rei. E Deus armou um cenário, um pasto. E Deus pegou o rei Nabucodonosor, e aquele homem que era um rei, sentava num trono ali da cidade. Deus falou: você vai agora pastar como animal, comer como animal, até que reconheça que eu sou o Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que Nabucodonosor estava ali. Deus preparou o cenário. Vai para o pasto até que reconheça. Amém, irmãos? A Bíblia fala também que Jesus Cristo, uma certa vez, um cego chegou diante dele, e Jesus então, sabe o que fez, irmãos? Olha a grandeza. Por isso que eu falo, nós temos que ser simples. A Bíblia diz que Deus quer coisas simples. Deus escolhe o humilde de coração. Deus escolhe o homem e a mulher que acredita, que está pronto. Oh Deus, eu estou aqui, eu não estou pronto, Senhor, mas eu me rendo para que o Senhor trabalhe comigo. Deus faz coisas doidas, sabe o quê? Diz que Jesus abaixou e pegou barro do chão. Aí aquele barro na mão ele cuspiu. E amassou aquele barro com o cuspe dele, com a saliva dele. E então pegou e esfregou aquilo no olho do cego e falou: vai lá lavar os olhos agora no tanque de Siloé. E diz a palavra que quando aquele cego lavou os olhos, daquele barro que ele pegou, foi curado totalmente. Amém, irmãos? Por que você acha que tem que ser do seu jeito? Por que você acha que tem que ser quando você quer? Por que você acha que está demorando? O Senhor está dizendo aqui nessa noite: Ele é Deus, Ele fez, Ele faz e Ele vai continuar fazendo. Ele foi, Ele é e será eternamente, aleluia. Ele é Deus, Ele é Deus, aleluia, Senhor.
Ora, baixeca, labaxai. Não importa a forma que Deus trabalhar com você, renda-se a Ele, meu irmão, renda-se a Ele, e Deus vai operar coisas grandes e tremendas. A Bíblia diz de uma cidade que tinha um rio chamado, o rio daquela cidade Mara, e o rio as águas eram amargas, e o povo começou a murmurar, porque estava aquele rio, aquelas águas, e não podia beber, a água era amarga. E a Bíblia diz então, que Deus deu a direção de pegar um pedaço de lenha e jogar ali, naquele rio. E quando jogou aquele pedaço de lenha naquele rio, as águas ficaram doces. Ô irmão, o teu milagre, para Deus dar o milagre que você quer, basta um toque de Deus. Basta um já de Deus, não é verdade? O que é que retarda a bênção? Somos nós. Nós é que retardamos a bênção. Quando nós invertemos os valores na nossa cabeça. Quando você inverte os valores. O Senhor está dizendo, Ele é digno de ser adorado. Digno que você venha a Ele pelo que Ele é. E então as portas se abrirão infinitamente para a tua vida. Amém? A Bíblia diz que Jesus estava escrevendo na terra. Ele não estava nem com uma folha de papel na mão, nem uma caneta, mas ele estava escrevendo na terra, e ele estava ali naquela escrita, e chegou uma mulher para ser morta, e daquele jeitinho, Jesus deu o livramento de morte para aquela mulher. Deus faz coisas sobrenaturais, Deus faz coisas no silêncio, Deus faz coisas na tormenta, Deus faz da forma que Ele quer, amém, irmãos? E é isso que o Senhor pediu, para que eu ministrasse o teu coração. O Senhor está dizendo nesta noite aqui, Deus, Ele te deu um talento este ano. Eu não acredito que o Senhor não tenha dado talento na tua mão. A Bíblia fala de uma parábola lá em Mateus, que Deus pegou e deu 3 talentos para um, Deus, o Senhor, um negociante, deu 3 talentos para um, 2 para outro e deu 1 para outro. E diz a Bíblia, segundo a capacidade de cada um. Mas todos ali receberam um talento daquele negociante. Todos receberam. Eu não quero entrar aqui no mérito, porque um recebeu 3, outro 2 e outro 1. Não. Mas eu quero falar com você o seguinte, o princípio da confiança. Aquele negociante confiou nos 3. Se ele confiou 3 para um, 2 para outro e 1 para outro, não interessa, mas ele confiou nos 3. Aqueles 3 homens para ele eram dignos de levar aquele talento para frente. Ele liberou uma confiança para aqueles 3 homens. De repente você está aí sentado, você diz, oh meu Deus, eu não sou um diácono na igreja, eu sonho ser um missionário, eu quero ser um pastor, mas ninguém me dá oportunidade. Oh Senhor, eu quero cantar, mas ninguém me dá oportunidade. Para com isso, irmãos, para com isso. Glorifica o teu Deus, comece a orar, comece a chorar diante de Deus, comece a amar o teu Deus verdadeiramente, você vai ver onde o Senhor vai te colocar. Você vai ver o que o Senhor vai fazer na tua vida, porque quando Deus age, ninguém pode impedir. Ai do homem que se colocar na frente de Deus, ai do homem que se colocar na frente do Senhor, amém, irmãos? E o Senhor ali confiou nos 3 o talento, e a Bíblia diz que o primeiro homem pegou os 3 talentos e multiplicou. E a Bíblia diz que o segundo também, eu imagino que o segundo olhou e falou, bom, se aquele lá multiplicou para 5, opa, eu vou também conseguir, eu vou tentar. E o segundo também conseguiu. E eu fico imaginando que o terceiro teve medo. O terceiro ficou com medo. O terceiro, será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir fazer que nem o primeiro e o segundo? Ih, não, deixa eu deixar esse negócio quieto. Eu nem vou mexer com isso não, deixa quieto. E a Bíblia diz que ele enterrou o talento. Sabe, quando eu estava estudando essa palavra hoje, o Senhor dizia assim, Deus é o grande administrador. Deus é o grande administrador, amém? Deus deu um talento para Jesus. Qual foi o talento que Deus deu para Jesus? Deus falou para ele, filho, vai lá na terra e morre por aqueles homens, e salva aquela humanidade.
E o que Jesus fez com aquele 1 talento? Multiplicou. E hoje é a igreja de Cristo na face da terra. A igreja poderosa de Jesus Cristo na face da terra. Aleluia! Era o talento que Deus deu para Jesus e falou: vai lá na terra, executa essa obra, eu estou te dando esse talento, você vai multiplicar esse talento. É a igreja de Cristo, irmãos. Agora o Senhor te pergunta: o que é que você fez com o talento que Deus pôs na tua mão? O que é que você fez? Está multiplicando? Como que está o talento na tua mão? Eu quero orar pela tua vida agora, irmãos. É isso que o Senhor está falando conosco nessa noite. O ano está terminando. Queremos bênçãos, queremos vitórias, queremos respostas, queremos sinais. Mas eu quero te perguntar: o que é que você fez este ano para o teu Deus? Fica de pé. Quero orar pela tua vida. Eu quero ministrar a você numa oração. O Senhor tem falado ao teu coração. Durante este ano de 2007, muita palavra profética foi liberada desse altar. E você sabe que você tem um chamado de Deus. Todos têm uma missão do Senhor. E o que é que você tem feito com esse chamado? Você multiplicou o teu talento? Você multiplicou? Ou será que você enterrou? O Senhor está dizendo: será que você se enterrou junto com esse talento? Deus liberou na tua mão, Deus liberou para a tua vida, Deus usou um vaso para falar com você, mas o pecado foi maior, a tentação foi maior, e você não buscou ajuda, não buscou a unção do Senhor, porque quando a unção do Senhor entra, ela põe todas as áreas doentes da nossa vida em ordem. Quando a presença de Deus vem, irmãos, tudo aquilo que está em desordem na tua vida, o Senhor vai pôr em ordem, aleluia. Deus vai limpando, Deus vai lavando, Deus vai regenerando, Deus vai restaurando, Deus vai consertando. A presença de Deus, aquelas áreas onde o Senhor olhou e diz: oh, que coisa desprezível, que coisa horrível. Deus te pega e te põe como um príncipe, e te faz assentar como príncipe de Deus, e te dá unção, e te dá poder, e te dá autoridade, e libera dom sobre a tua vida, amém? Eu quero pedir que você abaixe sua cabeça agora. É um momento de reflexão, é um momento de reflexão, é um momento de você chorar diante de Deus. O que é que você fez esse ano para Jesus? O que é que você fez esse ano? Será que você foi além das suas forças? Ou você fez algo e já se achou: ah, eu já fiz isso, já estou mais do que bem, já estou mais do que abençoado? Oh, irmãos, a história da cruz, a história da cruz, o que Jesus quer nos ministrar? Não vamos fugir do foco, não vamos fugir do foco, a nossa visão não pode errar. Jesus veio para salvar o mundo, e você é instrumento de Deus. O Senhor diz que você é sal, você é sal, você é sal de Deus, e onde você chega que está tudo sem sal, aguado, sem gosto, você entra e leva o sal da palavra. Oh, xarabalassurianda. A Bíblia diz que você é luz, você é luz. E quando você chega no apagão, daquele apagão, aquelas trevas, mas você chegou, a luz começa a brilhar, aleluia. A luz começa a brilhar, a luz começa a brilhar. O que é que você fez este ano para Deus? Quais são os talentos que você multiplicou para o Senhor? Será que você deu pão para o faminto? Será que você se preocupou com aquele que não tinha roupa para vestir? Será que no inverno você se preocupou com aquele que não tinha uma blusa de frio para pôr? O que é que você fez? As suas orações foram voltadas só para você. As suas orações foram voltadas só para o teu negócio, para a tua casa, para o teu emprego, para os teus filhos, para o teu salário, eu não sei. Será que a tua oração só foi voltada para você? O Senhor está dizendo: não erre, não mude o foco. Jesus veio ao mundo para trazer salvação.
Jesus veio ao mundo para trazer salvação. O que você tem feito? O que você tem feito com esse poder que Deus tem liberado? O que você tem feito? Você tem arriscado orações? Quando você vê alguém enfermo, você tem arriscado: oh Deus, eu não sei se o Senhor vai curar, mas eu vou orar, Senhor. O que é que tem saído da sua boca? O que é que tem saído da tua vida? Será que você enterrou o talento? O Senhor está dizendo: Ele é Deus de sinais, Ele é Deus de prodígio, Ele é Deus de milagre, Ele é Deus que traz conserto, Ele é Deus que faz acontecer, Ele é Deus que monta o cenário, Ele é Deus que chega na hora, aleluia. Esta é uma noite de pedir perdão ao Senhor, é uma noite de pedir perdão a Jesus Cristo, de pedir perdão ao Espírito Santo e suplicar a Ele a graça e o poder e a unção multiplicadora de Deus sobre a tua vida. Amém? Irmãos, estes dias o Senhor falou comigo e Deus disse assim: Sílvia, nunca mude a tua visão, nunca mude o teu foco. Porque Deus falou comigo: há pessoas que às vezes pensam que o livramento está ali no empresário, no milionário, no rico, no homem que tem dinheiro e tem posses. E Deus falou para mim assim: eu pego o morador de rua e faço dele um príncipe, e faço dele um mantenedor da minha casa. Aleluia, Senhor.